Fala contistas, aqui é o Megistus, eu sou um dos 3 do Contos da Tríade, e é com imenso prazer que lhes trago a segunda parte do nosso RPG de League of Legends, O que Restou da Destruição. Divirtam-se! Após os dizeres de Gwyn, que retratam sobre o que vocês já conseguem imaginar do que aconteceu à Floresta de Odds, ao olhar para o guardião, ainda abraçando aquela pequena criatura, vocês notam que em seu rosto algo definitivamente humano acontece. Água se esvai de seus olhos. Odds, mesmo em pedra, parecia chorar. O que vocês fazem, companheiros? Ele chora. Precisamos ajudá-los de alguma maneira. Vocês conhecem essa floresta? Eu não. Devemos andar com um pouco mais de cautela, meus companheiros. Lorde Azeran, essa floresta lhe é familiar? É, Corador. Esta é a floresta mais próxima da cidade de Khon. A floresta de Odds era um tanto famosa por toda a sua vida, por todas as suas cores e por toda a diversidade das criaturas que ali existiam. É claro que um lorde como você não caminhava por ali despretensiosamente, digamos assim. Você sempre esteve dentro de uma carroça sendo transportado ou em seus elegantes passeios a cavalo. Mas a floresta nunca lhe ofereceu qualquer tipo de perigo. Sim, Gwyn, a conhecia e me dói profundamente ver o que se tornou. Mas me coloca no espírito ainda mais determinação para destruir essas malditas runas. Talvez elas no futuro possam ajudar, meu caro Azeran. Ajudar? Nas mãos de quem? Nas vossas? Nas suas? O que acontecerá com elas assim que caírem em minhas mãos será destruição. Nada mais eu desejo das runas, senão seu fim. Então, seguimos o caminho. Gwyn, o perigo está à espreita. Não é bom que paremos por aqui. Mas eles precisam de ajuda. Não, Gwyn, ajude Gwyn, por favor. Oh, vocês ouviram? Ele está implorando. Precisamos fazer algo. Acha que daqui conseguimos fazer alguma coisa? Eu me aproximo o suficiente para tocar na estátua. Quero observá-la mais de perto, ver se eu encontro qualquer coisa fora do comum, além do que já está fora do comum. Quando você finalmente se aproxima ainda mais da estátua, da figura petrificada do guardião Odds, você percebe então que é como se os olhos daquele pequeno esquilo eles voltassem ao seu estágio normal e olhassem para você. Por um lapso de segundo, era como se aquela figura não estivesse mais petrificada. E então, é como se um sopro, como se o vento tomasse uma forma etérea e saísse daquela figura petrificada. Você aprendeu a dizer isto, que aquilo era o espírito daquele esquilo. E ele estava tentando se comunicar com você, mas ele estava perturbado. Pequeno amigo, me diga, como posso ajudá-lo? E enquanto isso eu viro para os outros, e digo, esperem, eu posso ter algumas respostas. Só um instante. E aí volto pro esquilo, levanto o dedo indicador e o anelar com a mão, na frente do rosto, assim como se estivesse fazendo um selamento ninja. Fale comigo, pequeno amigo. Ok, você tem a possibilidade de fazer isso, de acalmar aquele espírito. Você pode tentar fazer isso.
essa runa ninja que você escreveu, né? Ela te dá a possibilidade de acalmar aquele espírito. De certa forma, é só isso que você acredita que tem capacidade para fazer nesse momento. Este é o seu limite de conhecimento até aqui. Você vai fazer uma rolagem de um D20 e vai acrescentar o seu valor de sabedoria, o modificador de sabedoria. E o CD é simples. Afinal de contas, esse espírito ele não está oferecendo uma resistência. Você precisa alcançar o CD 13. Roda o dado. 19. No momento em que o espírito do esquilo começa a vir na sua direção, você se lembra dos ensinamentos de Sérpia, sua mentora, para acalmar os espíritos desequilibrados, perturbados. Desenha a runa à frente de seu corpo, acima de sua cabeça, na altura daquele espírito que vinha na sua direção. E no momento seguinte, né, enquanto ele caminhava, ele voava na sua direção, é como se algum abraço caloroso o tivesse aconchegado em seus braços. Porque levita agora o espírito do esquilo e ele não fala mais em desespero, mas ele ainda assim manda uma mensagem. Ela passou por aqui, Gwyn. Ela fez isso a todos nós. Você precisa trazer o equilíbrio para Odds. E o espírito do esquilo retoma para sua forma petrificada. Bem, então eu diria que para quem está de fora, a cena é que o Gwyn leva as duas mãos como se fosse beber água, né? Mas mais à frente assim do rosto, um pouco à frente da cabeça. E é como se ele tivesse recebido o esquilo ali para poder conversar. Ele vai ouvindo, né? As orelhas mexem à medida que parece estar conversando com alguém. E em seguida ele diz: entendi, amigo. Eu farei o possível. Sabe me dizer em que direção a maldita Laux foi? Se ela é maligna ou não, Gwyn, eu não saberia dizer, mas o caminho é inconfundível. Ela deixa um rastro mágico, maligno. Azeran, você não está escutando essa conversa, você não sabe do que se trata, né? O que eles estão tratando ali, mas existe alguma coisa que começa a falar na tua cabeça, assim. Uma voz que diz e você não tem dúvida do que ela quer dizer, você não tem dúvida do que ela é. Não é como se fosse uma outra pessoa falando na sua cabeça. Essa voz, ela parece, por vezes, existir, na verdade, do lado de fora, como se alguém te chamasse mesmo. E isso se confunde quando você escuta alguma coisa dentro da sua cabeça, porque não dá pra saber se é o chamado único ou se é um desejo profundo teu. A grande questão é que tem o pequeno Yordon lá interagindo com uma estátua, ele diz que ele tá ouvindo. Não sei se isso faz muito sentido na sua cabeça, pra você que tá sempre com alguma pressa, mas você começa a ouvir esse chamado de algum lugar. E ele vai dizendo pra você de forma muito sedutora por aqui, Azeran. Eu tento identificar por onde. Parece que tem alguém te chamando numa trilha, assim. Basicamente seria o caminho não comum para aquela floresta. Aquela floresta tem uma trilha, mas não é este caminho que está te chamando, não é para esse lado, entendeu? Não é o caminho que eu senti o chamado da runa no começo. Não, é que sim. O chamado da runa ele parou quando você Parou entrou aqui. Vocês entraram Certo. na floresta de Odds, agora ele volta a te chamar, tá? Entendi. Então eu só falo Gwyn por aqui e vou seguindo o caminho. O caminho que ele faz é diferente da floresta? Tem uma trilha no chão, um caminho comum, onde todo mundo vai fazer a travessia daquela floresta. Ela não é uma floresta extremamente fechada, mas ele está seguindo, em vez dessa trilha, para dentro das árvores. Mas o passo que ele está fazendo, não parece que ele está rastreando alguma coisa, parece que ele está seguindo um outro caminho, entendeu? Eu olho pro Sr. Azeran. Calma, Sr. Azeran. Precisamos andar dentro dessa floresta com cautela. Já lhe disse, senhor sábio, e isso continua andando, que tenho apenas uma agenda, e o caminho é esse. Talvez a sua agenda esteja perdida, meu caro. Eu vou andando junto com ele. Nesse meio tempo, tô voltando para perto do grupo dizendo: Laux passou por aqui. É culpa dela tudo isso.
E toda essa destruição não te dizia nada? Certamente, mas poderiam ter sido as runas. Não estamos tão longe digo com pesar. É o deboche. Esse é o poder do deboche. Bem, vamos prosseguir. Quanto mais tempo demorarmos, mais Sr. Azeran ficará impaciente. E continua andando. Já tô lá na frente. Esse caminho não me parece muito... Aí eu corro pra perto de alguém, assim. Vou ficar perto do Shao. Eu vou mais ou menos olhando pelo chão ali, se tem alguma marca. Eu consigo enxergar? Eu enxergo as runas? Não. A menos que ela esteja escrita em algum lugar, a menos que ela esteja desenhada em alguma parede, alguma escritura antiga, não, você só ouve mesmo. É uma coisa bem confusa para você, mas você sabe que quando é uma pessoa te chamando e quando é uma runa te chamando, entendeu? Entendi. Gwen? Preciso de você aqui na frente. Eu vou olhando para um lado e para o outro, né, já que não tem mais caminho na floresta ali. Qualquer resquício de som diferente ou daqueles pequenos pulinhos assim. Sim, Lorde Azeran. Você lida bem com espíritos, não é? Eles falam comigo. Preciso que fique atento, então. As orelhas, né, tipo, elas se alinham assim como se fosse de gato, como se esperando ouvir alguma coisa. Eu prossigo meu caminho calado. Ellie, você vai fazer alguma coisa, vai dizer algo? Eu só tô seguindo eles mesmo, eu fico por último. Caminhando dentro da floresta de Odds, Gwyn, você certamente escuta outros espíritos. No entanto, você percebe que quanto mais andam para dentro desta parte fechada da floresta, mais distante vai ficando aquele lamento. Quando vocês caminham ali cerca de algumas poucas horas para dentro da floresta, com o Azeran ainda escutando o chamado, uma repetição do chamado, vocês já sabiam que não estavam mais dentro dos limites comuns da floresta de Odds. E vocês começam a perceber um ambiente um tanto diferente. Deixa de ser aquele esbranquiçado da pedra, daquela floresta petrificada, e aos poucos, distante, lá no horizonte, vocês começam a avistar uma cor, uma coloração mais viva, mais potente. Eu quero que, deixa eu ver quem que tem a perícia, né? Mas quem tiver natureza na sua ficha, pode fazer um teste para mim. E aqui já adianto que quem tem natureza... Só não tem natureza, na verdade, o Shao. Todos os outros têm. Uns mais, outros menos. O Azeran tem 4 de natureza. Vou facilitar para vocês. O Gwyn tem 3 de natureza e a Ellie tem 1. Eu tirei 21 no teste. Gwyn é um menino pericioso. Qual é o seu resultado, Azeran? 16. 16. O seu resultado, Ellie? 8. Quem tirou mais de 10 consegue notar, com o Gwyn tendo alguma precisão a mais dessa informação, que vocês não estão mais nos limites da floresta de Odds. Mais à frente, naquele ambiente totalmente colorido e aparentemente vivo, é um lugar que, apesar de se entreligar com a floresta de Odds, supostamente não é sua continuidade. Estamos falando sobre, talvez, um ambiente que nem estivera ali antes. Logo que começam a chegar mais perto, Gwyn começa a escutar espíritos falando outra vez. Dessa vez as vozes estão mais próximas e menos lamuriosas.
Dizem essas vozes algo como: Nova Orla é um ambiente tão mágico. A outra diz: ainda bem que Nova Orla passou a existir aqui. Tudo parece feliz agora. Uma terceira diz: depois que ela passou por este caminho, a vida começou a existir aqui. Você chega nesse ambiente que estão chamando de Nova Orla, onde essa floresta, que aparentemente surgiu, e apresenta essa coloração diferente, tem um clima mágico, que até te lembra as histórias ionianas de tempos atrás. Vocês adentram a floresta Nova Orla? Eu tenho essa sensação de que eu saí de um limite, fui para outro e aí parece um ambiente muito mais amistoso? Como você não tem nenhum conhecimento da natureza, só te pareceu estranho mesmo, que é um tanto incomum, que o ambiente esteja tão triste e aí parece que uma coisa em seguida da outra tem um tanto mais de felicidade, assim, de cores. Posso jogar uma intuição? Tá, a intuição não vai te dar essa informação geográfica, mas ela pode te dar uma sensação incomum. Se você quiser, fica à vontade no teste. Tá. Eu tirei 22 no meu teste. Ok, já narra o resultado. Lord Azeran, receio que os espíritos que se lamentavam tenham ficado para trás. E novos espíritos se comunicam, dizendo que este lugar se chama Nova Orla. Quando ele fala, me vem alguma coisa à cabeça? Você certamente tem informação de que esse ambiente não existia ali antes. E digo mais, é evidente a passagem de Laux por aqui também. Me pergunto, Gwyn, se da destruição de Kon, ela também pôde criar este lugar. Sempre existe o equilíbrio, meu caro Azeran. Sempre. Lord Azeran, eu estou confuso, confesso, porque há minutos atrás ela me parecia ter sido extremamente cruel, mas esse lugar é visivelmente mais alegre. Eu talvez a tenha julgado mal, ou eu... E fico visivelmente confuso, não sei o que dizer. Especificamente você vai fazer vai jogar um dado. Esse dado vai ser um dado de sorte, por assim dizer. E você vai... Só joga o dado de sorte, 10 ou mais, e você passou, teve sucesso para poder te dizer uma informação. A primeira coisa, Shao, é que você intui, né, te parece captar pelos seus sentidos que vocês estão em ambientes completamente diferentes. E esse ambiente ele te deixa desconfortável porque é uma mudança muito brusca, inesperada. Você que estudou tanto, né, ao longo da sua vida, não acha que os dois locais eles podem coexistir assim, sendo tão diferentes e tão pouco afetados, né, em diferença. Não pode uma parte só ser afetada e a outra começar de uma maneira tão diferente. E antes que você possa dizer as suas impressões sobre isso, Ellie, quanto você tirou no dado? 18. Você se lembra de ter caminhado com Laux enquanto você não entendia os seus motivos muito bem? E você já ter visto nas poucas demonstrações que ela deu da Runa Global, Chama Eterna, que ela supostamente pode não só desfazer e queimar coisas, mas que ela também pode criar coisas. No entanto, isso não necessariamente significa que ela vai criar algo bondoso. Ação é livre, Shao. Eu, tendo essa visão, eu olho pro Sr. Azeran. Bem, Sr. Azeran, acredito que a mudança que esteve aqui foi muito discrepante. Não é possível que ela tenha controle absoluto sobre a Runa Global. Ela tem controle sobre uma runa sim, mas não quer dizer que o que ela vai criar seja interessante. Qual o custo para ter criado isso? E onde isso nos levará? Onde isso a levará? Ela não dá ponto sem nó.
nos levará. Ela colocou isso aqui pra gente. Devemos descobrir então. Devemos. Não seria melhor evitar este lugar? Acredito que já seja tarde demais. Estamos muito dentro do que ela tenha criado. Ah, Mas percebes algum perigo, Gwen? muito pelo contrário, Lord Azeran. As vozes parecem felizes e alegres. Será possível que seja um tipo de ilusão? Eu sinto alguma coisa assim? Tem essa possibilidade de identificar magia, né? Então, eu não acredito que você tenha ainda identificar magia, mas é sugestivo que não se trata de uma... Existe uma grande diferença nesse cenário para quando você está lidando com uma magia criada por alguém, seja ela de ordem inata ou não, para o efeito de uma runa global. A runa global, ela é uma força da natureza, né? É quando você presencia um grande evento. O problema é que esse grande evento, né, cataclismático, vamos chamar assim, ele está aprisionado em força bruta dentro de um cristal. Mas não te parece ter um efeito de magia arcana lá. Parece que a natureza daquele lugar é especial, entendeu? Entendi. É o que eu disse. Aos ionianos, isso lembra as histórias antigas de Ionia, da antiga Ionia, quando existia uma linha mais tênue, mais branda entre os planos espirituais, o plano mágico e o plano terreno. Entendi, mas a gente não sabe disso, né? Só de boatos, só de histórias. Eu consigo sentir ainda o chamado da runa? E ela te chama lá pra dentro. Então, eu nem penso. São poucas as vezes que eu concordo com o sábio. Dessa vez é uma delas. E dou um passo para dentro. Queen, Shao, Ellie, o que vocês farão? Azeran toma o primeiro passo na direção da Nova Orla. Eu vou logo atrás. Vou ao lado do Azeran. Gwyn, eu também. Eu vou do outro lado porque até então ele tinha pedido, né, para ficar mais próximo, ouvindo. Então eu me mantenho. Eu vou ficar um pouco mais... Só pouca coisa atrás do Azeran. Se estivesse acompanhando ele como se fosse servo, né? Não acompanho lado a lado. Mas estou bem próximo. Nova Orla é uma floresta um tanto diversificada, principalmente na sua escala, na sua paleta de cores. Vocês notam que a maioria dos troncos ele tem um tom azulado, né? E ele cai na medida em que aquele tronco parece maior, mais grosso, mais antigo, para um azul esverdeado. A copa das árvores ela tem um tom roxo ou até mesmo rosado, enquanto as flores que nascem parecem amarelas. É uma escala de cores, né, que vocês definitivamente não estão muito acostumados. Mesmo em Ionia, só escutam histórias desse efeito mágico sobre todas as coisas. Enquanto caminham para dentro da floresta e escutam os sons típicos da natureza, os sons das criaturas, vocês percebem alguns seres que definitivamente parecem diferentes. Vocês já haviam visto, né, corujas, mas vocês nunca tinham visto uma coruja felina. Vocês já tinham visto pica-pau, por exemplo, pássaros, mas nunca tinham visto um esquilo pica-pau. E essas outras criaturas um tanto
diferentes. Parecia assim uma mistura de duas outras espécies. Isso era definitivamente incomum a todos vocês. E Gwyn mais uma vez consegue escutar o chamado dos espíritos. E mesmo as criaturas estando ali não petrificadas, né, vivas, você ouvia não delas, mas de alguma outra vida que existia ali, ou que foi uma vida em algum momento. Sussurros indiscerníveis. Mas eles tentavam chamar a sua atenção. Talvez essa língua não pudesse ser escutada ainda. Façam todos um teste de percepção, por favor. Enquanto tá rolando o teste, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o aspecto desses seres novos mesclados? Eles têm tipo um aspecto agressivo, alegre, triste? Como é que é? Dá pra identificar? Você pode escolher entre fazer um teste de natureza para compreender realmente sobre a espécie dessas criaturas, se é que isso é possível, ou você pode escolher fazer um teste de sobrevivência para tentar sacar se você está em perigo ali de alguma forma. Porque a conduta daquelas criaturas é simplesmente estar no habitat deles. Eles estão escalando árvores, voando de um canto para o outro. A coruja felino está ali fazendo o barulho dela. Elas não parecem ter ido na direção de vocês, mas elas notam vocês naturalmente. Só reforço que o teste de percepção, ele é justamente porque vocês estão entrando nessa floresta curiosos, olhando para todos os cantos, né? Senão usaria a percepção passiva de vocês. Mas como vocês estão tentando aprender o que existe naquela floresta, é bom fazer um teste. Certo? Tenho 13 de sobrevivência. Quero saber se eu corro perigo ali. Não te oferecem perigo. Mas, como a gente está falando quase que de uma miscigenação ali, possivelmente outras duas criaturas que se juntem possam vir a te oferecer algum perigo, sim. Se a gente estiver falando sobre predadores, dois então que se juntem vão te oferecer bastante perigo. Pessoal, esses seres mesclados parecem simplesmente normais, mas receio que nessa floresta possam haver predadores, e se dois deles tiverem se juntado, é possível que corramos grande perigo. Devemos ser breves. Qual foram os resultados de vocês em percepção? 11. 16. 11. Ok. E a Ellie fez a percepção? 9. Ok. Quem tirou mais de 10 consegue facilmente sacar que a floresta ela tem os seus barulhos típicos, os seus sons típicos, né? Não necessariamente por isso ela vai oferecer alguma pista do que pode acontecer. Mas quem tirou mais de 15 consegue ouvir lá no fundo alguns barulhos bem distantes de madeira, de galhos sendo pisados ou quebrados. Depois do que o Gwyn disse, com mais de 15, você sabe que talvez existam predadores ali. E você não está enxergando nenhum, apesar de ouvir barulhos. Então, Gwyn, mais à frente algo se move em nossa direção. Talvez sejam seus predadores. Sigamos com cautela. Tudo bem, mas eu não os possuo, senhor. É só figura de linguagem, Gwyn. Ah, sim, claro. Vamos. E eu tô, relativamente assustado, mas tô mantendo a postura, vou andando. Vocês começam a perceber outras criaturas. E elas observam vocês, mas nada fazem a não ser... Sei lá, tem um macaco preguiça e ele pula para um outro galho e ali mesmo ele se instala, né? E fica bem de boa. Essa coruja felina, ela vai escalando a árvore, depois ela para e começa a fazer o som típico de coruja. O esquilo pica-pau vai pulando de uma a outra, mas não para nem por um momento, assim, para poder... Não perde tempo com vocês. Mas à medida que vocês vão descendo, dois são os sons que podem ser escutados. Infelizmente ou não, só o Azeran e o Gwyn conseguem ouvi-los com maior clareza. O Gwyn agora começa a discernir que o que ele escutava não é necessariamente alguma linguagem, algum idioma que ele conheça, mas o que você está ouvindo dos espíritos parece ser um tipo de grunhido, assim.
De longe você tá ouvindo um... E, por outro lado, a Zeran continua escutando. Esse é o seu caminho. Estejam todos a postos, eu digo e pego minha arma, a minha Kawanaga, que é como se fosse uma arma de metal na ponta, amarrada por uma corda, né? Uma cordinha típica para escalagem, mas ela tem a ponta de metal dela, tem como se fosse uns ferros, como se fosse um anzol, vai. Então dá para escalar, mas ela também machuca. Tô segurando nessa parte do metal, mas visivelmente tremilinda, assim, tá tremendo um pouquinho minhas mãos. Eu saco a minha besta e já armo. Nada nem ninguém ficará entre mim e meu destino.